há os que, por mil motivos, já não acreditam na humanidade e pensam que o lá fora hegemônico é intransponível. Estes vivem de braços cruzados, imersos nas suas necessidades de ter e gozar, tentando esquecer ou se negando a ver as suas próprias mazelas e as de seu povo. A certeza na frente, a história na mão. Mas no mundo, também há os que, imersos na esperança de outra organização social e outras relações, nunca desistem de lutar pelo seu povo. Estes não se rendem, entregam suas vidas, cada mínimo pedacinho delas, para afirmar a necessidade da transformação radical. Nossa história é recheada de lutadoras e lutadores que se dedicam por inteiro para a construção dessas utopias, desse mundo mais justo e fraterno. Apesar de o sistema querer a todo custo apagar essa memória, da regra não deixar falar da exceção, nós as resgataremos onde quer que estejam e as faremos viver ou reviver para inspirar e libertar, até que a norma seja a exceção. Um povo sem memória é como se fosse uma amnésia coletiva, como se fosse um grande hospício de pessoas completamente alienadas, né? Então o país não é um grande hospício, não é um hospício geral, não é um grande manicômio. Um país sem memória é um país. Um país sem memória é um país sem cultura, é um país que não sabe nada das suas tradições, da história do seu povo. Um povo só existe em cima de sua cultura. Se o povo não respeita a sua cultura e a sua história, o povo não se impõe como povo. É um povo que vai ser dominado. É fundamental preservar essa cultura e preservar essa história, né? Esse é parte do drama do Brasil, né? Todos os heróis brasileiros, heróis reais, heróis do povo brasileiro, são demonizados, né? O poder hegemônico das oligarquias, né, sobre as comunicações, sobre o sistema educativo, sobre tudo, né, cultuam heróis que, na realidade, são os algozes do nosso povo, né? Os matadores de índios, os comandantes de guerras imperialistas. A história foi contada até hoje pelas elites, pelas classes dominantes. Então, lógico que todas as lutas que se travou nesse país, desde a época do Império até hoje, não pode ser contada, porque é uma história de lutas, é uma história que essas histórias criavam memória na cabeça do povo. E um povo não pode ter memória para as elites. Um povo sem memória é um povo que fácil de ser dominado, um povo fácil de ser, entendeu, escravizado. E, na realidade, o nosso povo é um povo culturalmente escravizado. Mas a história de luta de um povo nunca é colocada, e o capitalismo isso faz muita questão, porque à medida que você coloca isso, é evidente que você dá chance para que as pessoas tomem consciência e se organizem. Então isso é vital para o capitalismo. A má educação, como dizia o velho Darcy Ribeiro, é um projeto. A má escola é um projeto. Você tem que manter as massas ignorantes, analfabetas, e educar aqueles que vão continuar o status quo. O nosso povo, infelizmente, pelo nível das escolas, né, pela força da mídia, que está toda na mão da burguesia, da classe dominante, ele de fato não tem conhecimento das suas origens, né? E o povo sem história, não tem a capacidade não tem onde buscar inspiração, força, estratégias para lutar contra essa dominação. Então é terrível isso, é terrível porque você parece que tem sempre que partir do nada, ou quase do nada, né?
Eu acho que um povo sem história é como uma árvore com as raízes cortadas, né? Que não tem nenhuma segurança e cai com o primeiro vento. Porque a memória de um povo é tudo, né? A memória de um povo é o cordão umbilical que liga esse povo ao seu passado. Quer dizer, não existe o presente sem o passado, isso é um lugar comum, mas por quê? Porque não pode ter futuro sem ter o presente e o passado. Não tem condições, a memória de um povo é o que ele tem de mais importante na sua constituição. La memoria se relaciona con la identidad personal, la identidad social. Necesitamos saber quiénes somos y hacia dónde queremos ir. La concepción clásica de la memoria que todos tenemos dice que esta es una huella del pasado en el presente, es un peso que el pasado ejerce sobre nosotros. Es un inicio, mucho costó, pero estamos empezando el duro y necesario recorrido de la liberación de la memoria en un país que parecía condenado a amnesia perpetua. Então a memória para nós é importante, porque 20 e tantos anos de ditadura foi acobertado tudo aquilo que se podia fazer sobre democracia, sobre o que é memória, sobre luta, sobre sindicalismo. É todas aquelas histórias, vamos dizer, importantes que o povo tem que entender. Então a história nos obriga a refletir onde foi que nós erramos. É como uma partida de xadrez que você ganhou ou perdeu ou empatou, que você deve depois recompô-la. Qual foi o lance? Onde foi que eu errei? Então é fundamental a história para nós teorizarmos a nossa prática, né? Então, no meio disso, torna-se mais urgente, mais premente a necessidade de contar a outra história, né? Para que se veja que essa chama não morreu, que nunca morreu, né? Mesmo que pareça, e parece muito porque a imprensa oficial diz, mesmo que pareça que não existe mais possibilidade de mudança, né? Essas histórias mostram o contrário. Não só a juventude, mas eu acho que o povo, de um modo geral, ela ao tomar conhecimento e conhecer através dessa memória registrada, ela também, pela sua sensibilidade, ela poderá com essas informações prosseguir, dar um prosseguimento a essas lutas do passado, dar uma continuidade. De maneira que eu acho que todas essas histórias, eu acho que faz parte da nossa vida no Brasil, para a juventude que não conhece o que é guerra, não conhece o que foi movimentos, quantas pessoas participaram e morreram para que hoje a gente esteja aqui falando abertamente, contando a história. Eu sou uma das personagens, existem muitas outras, e que vocês têm que pegar depoimento antes que eles morram. Transformar o grito de dor em canção de alegria. Trabalho árduo de quem não se adapta à regra. Somos perturbadores da paz para destruir muros e romper cercas.
Subversivos para construir pontes e distribuir sorrisos, mesmo que muitas vezes desfigurados no horror cotidiano de perseguições, torturas e assassinatos. Quantas vezes reescrevemos nossos versos para conseguir dizer que talvez tenha sido necessário que alguns caíssem para que o nosso povo não fique de joelhos ou marche de cabeça baixa. Talvez a dor que tenhamos sentido fez com que a esperança se mantivesse viva. Foi preciso aprender a conviver com as cicatrizes. Fazer do vermelho do sangue de nossas companheiras e companheiros a cor de nossa bandeira para seguir lutando. Vencer a noite escura e se aquecer com o sol de um novo tempo. Né? Ainda mais quando você está contestando o sistema. Né? Você não tem apoio de ninguém, você não tem apoio de governo, você não tem apoio das empresas, não tem apoio de nada. Porque tudo que a gente faz é contrário aos interesses hegemônicos. Do ponto de vista político, nós sempre fomos combatidos pelas classes dominantes. Isso aí não é novidade para ninguém. Então é lógico que aquilo que eu e outros tantos companheiros como eu, que participaram da luta contra a ditadura, eles não levam, eles não chamam de revolucionário, eles não chamam de patriotas, eles não chamam de golpista não, terroristas, que nós terroristas foram eles, não fomos nós. Por questão ideológica, né, por questão de estratégia, de luta, etc., aí vários outros espaços se fecharam. Né? Então, são as consequências que a gente passa. Né? Acho que ninguém entra nessa luta de graça. Né? Acho que sempre o sistema vai procurar cortar. Né? Então, censuras, por exemplo, em artigo de jornal, censuras em conversas, palestras, né? Essas coisas acho que fazem parte realmente, né? Dificuldade até de você encontrar quem aceite publicar os teus artigos e assim por diante, né? Então, são os cortes que a gente passa normalmente, né? Porque eu comecei a escrever no jornal Movimento, que era um jornal revolucionário, era um jornal que saía nas bancas e jogavam bomba. Vinha o pessoal do CCC e jogava bomba. Bomba, e era assim. Quando morreu o Vladimir Herzog, que eu conheci pessoalmente, ficou um carro disfarçado mais da polícia na porta da minha casa, uma semana, um mês, eu com um bebezinho amamentando, entendeu? E aquele carro da polícia. Foi a última vez que eu queimei os livros na minha casa. Era aquela coisa, aquela violência, assim, porque vocês não podem, a geração de vocês não pode imaginar o que era a repressão no cotidiano. Porque tinha a repressão assim, a grande repressão que matava, assassinava, mas no cotidiano a repressão era uma coisa insondável hoje para o pensamento de hoje. Era na rua, era na quitanda, era na padaria, a repressão era um olho gigante em cima da gente, sabe? Era uma coisa assim, um Big Brother repressivo, porque não é mais só o Big Brother para olhar, mas era para maltratar, para instigar, para ferir de todas as formas. Está seguido de um cerco aos sindicatos, de um fechamento, na verdade, de uma, a gente chamava de intervenção total nas entidades dos trabalhadores, né? Fosse sindicato, fosse mesmo associações que a gente pertencia. Então, esse trabalho nós fizemos, embora tivesse custado uma coisa muito, muito dura para nós, né? Você perder um emprego como o de Petrobras, mesmo você tendo feito aquela opção de lutar pelo trabalhador, mas você, de repente, não está mais no lugar que você ficou 3 anos com os companheiros e não ter mais salário, aí sempre é um choque para você. Quando vem
o golpe, o Prestes desaparece de novo e eu fiquei nessa casa que foi invadida por esse delegado Bom Cristiano, roubou tudo que eu tinha dentro de casa. Eu fiquei com os meninos recebendo ajuda de companheiros de novo, mas a situação ficou muito difícil, porque eram 9 crianças para ir para a escola, para comer, para comprar roupa, pagar aluguel, condução, a despesa era muito grande. E num dos meus encontros com ele, eu sugeri que a gente deveria emigrar para a Rússia. Eu considero o seguinte, quem é um cara revolucionário, lutador, que coloca a sociedade em primeiro lugar, esquece um pouco da sua família. Às vezes não tem tempo de visitar seu neto, seu bisneto, nem a família. Não tem tempo, às vezes, nem para dar assistência à sua esposa. Problema. Cadeia, você pega 8 anos de cadeia, mas só passou 3 anos e tanto de cadeia. Mas foi 3 anos e tanto de cadeia que os filhos ficam sem os pais. A família fica essas coisas, entende? Afasta de mim esse cálice. 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 Cuando se produce la fuga de los prisioneros políticos de la cárcel de Rawson y que una parte, los dirigentes, los principales dirigentes, logran fugar a Chile, en cambio quedan 19 compañeros, los mejores cuadros medios de la revolución, quedaron detenidos en el aeropuerto y luego fueron fusilados por la Marina. Entonces, eso fue un hecho muy doloroso, aparte que ahí murió mi cuñada, Ana María Villarreal, la esposa de Mario Roberto, pero fue una puñalada, yo creo que para todo el pueblo, o sea, se sintió fue un dolor inmenso, era la primera vez que la dictadura o el ejército en Argentina actuaba con total alevosía, o sea, se sabía que no había ninguna justificación para asesinar a esos presos, por más que hubieran dicho así, por la Garerí, que se trató de una fuga, un intento de fuga. Entonces eso fue el primer golpe grande que sentí en mi militancia. E foi dentro dessas lutas que eu fiz a minha opção política. E até porque eu tive em 1967, já 1967, um irmão meu foi numa manifestação de estudantes, ele perdeu uma mão provocada por uma bomba jogada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Aquele fato me marcou profundamente. Aí, consequentemente, dentro dessas lutas que se travavam ali, naquelas batalhas, eu em 68, outubro de 68, eu fui preso e fui condenado a 12 meses de prisão pela primeira auditoria do Exército aqui da primeira região militar do Rio de Janeiro. Los primeros días yo estuve 10 años preso, ya un poco lo he contado, pero resumo. Estuve 10 años desde el año 1974 hasta 1984. 10 años durante que no fui condenado, nada, a pesar de haber sido absuelto. Cuando recuperé la libertad, encontré otro país
un país donde no había trabajo y nosotros habíamos dejado un país con mucho trabajo. Bueno, me costó muchísimo reincorporarme, insertarme nuevamente en la sociedad, porque me sentía muy perseguido porque iba a buscar trabajo. Recuerdo que rendí en una fábrica textil en San Martín y estuve 5 días trabajando y al 5.º día me dijeron, no señor, no puede trabajar, dice, usted tiene un proceso, dice. Y fíjate vos, llevaba ya cuánto, 16 años, 18, 20 años, 29 años estuve así, no pude trabajar. Depois que acabou o processo, coisa que eles pegaram na delegacia com anotações minhas de 1957, que ainda não tinha dado o golpe, mas eu já era um elemento visado, de 1957 a 77, está aqui. São 20 anos que a polícia, no meu redor, anotando tudo as minhas participações, e eu sabia que estava, mas não tão grande. Naqueles tempos, o militar que defendesse um ponto de vista que, por acaso, constasse da programação do Partido Comunista, estava liquidado no meio dos militares. Era comunista. O cara, comunista é mais ou menos assim, leproso. E por isso, alguns assumiram suas posições patrióticas. Muitos. Todos patriotas. Todos sacrificaram a sua carreira por defender os interesses nacionalistas, porque eram taxados de comunistas e, portanto, eram preteridos nas promoções. Então, assumir qualquer posição patriótica que contrariasse grandes interesses internacionais, principalmente o petróleo, era isolado. Quando eu retornei ao Brasil, eu fui banido do solo pátrio. Então tiveram 4 banimentos. Um grupo de 15, trocado pelo embaixador americano, posteriormente um grupo de 5, trocado por um cônsul japonês, um grupo de 40, trocado pelo embaixador alemão, e eu estava nesse grupo, e posteriormente um grupo de 70 trocado por um embaixador suíço. E eu não optei pelo exílio, eu fui colocado dentro de um avião, algemado, e fui lançado no norte da África sem um papel que comprovasse quem eu era. Se fosse conjunto, eu usava uns carros que tinha comprado no Brasil, lá chamava camelô, que era um tipo de umas picape aberta atrás, era o que usava toda vez, usava Forças Armadas do Uruguai. O carro fica a uma quadra e eu me comprometo. Eu também não tinha por que tentar fugir. Eu ia fugir como? Aí eu dou a palavra que não vou tentar fugir, né? Vou tentar fugir. Mas eles levam minha companheira também. Né? Só que ela vai de lá, é interrogada e ela fica, quando eu entro no carro, já me vendam na hora, né? Fiquei vendado na hora, né? Aí pronto, aí não vejo mais nada. Vendado, quando eu paro, é lá dentro da Marinha, já estou lá no salão, aquele montão de companheiros, né? Sem 2 dias sentado, e depois 2 dias que começam os interrogatórios. Fui preso, fui torturado, foi um período muito difícil, como eu te disse. Praticamente eu vi a morte do meu colega Alexandre Vanuc, que entrou algumas horas antes da minha, depois eles alegaram que o Alexandre havia se suicidado. Fiquei lá na UBAN durante 90 dias numa cela forte, num cofre de ferro lá. Depois fui para o DOPS. Fiquei 45 dias no DOPS. Depois fui para o presídio de Hipódromo. Aí até, embora tenha ficado bastante tempo lá,
era mais calmo. Uma ou duas vezes eu voltei para a Operação Bandeirantes, mas era só para eles comunicarem dos meus amigos que haviam sido assassinados, para diminuir a minha capacidade de resistência, meu moral, como a gente falava. Fui presa em março de 1970. E, bom, aí fui presa e sofri todas as coisas que a gente sabe que todos nós passamos. Fui condenada a 15 anos de prisão. Depois essa pena caiu para 8, eu cumpri 4 anos de prisão e saí em situação de condicional. Então eu passei a assinar na auditoria militar semanalmente durante 4 anos e com controle absoluto da minha vida. Eles faziam uma vigilância na esquina de onde eu morava, quer dizer, eu fui vigiada 24 horas. Porque a nossa casa foi invadida. Não obstante, nós fôssemos muito pequenos, eu tinha 2 irmãos, tenho uma irmã ainda, meu irmão morreu durante a ditadura militar, assassinado pelos uma equipe do UBA, Operação Bandeirantes. E depois eu caí presa. Eu fiquei presa, eu estava grávida de 6 meses. Eu fui massacrada dentro de uma prisão da UBAN, Operação Bandeirantes. Eu só não perdi minha filha porque eu tive muita sorte. Em 1970, acabei sendo preso numa panfletagem que houve. Uma série de companheiros saíram junto comigo também, foram presos no tiroteio que houve na Suburbana. Então passei mais ou menos quase um ano preso na Ilha do Bonão. Tá? Depois de passar pelo doicode, entrei inclusive com 3 tiros que eu tinha levado, não houve tratamento, não houve hospital nem nada. Mas eu fiquei até janeiro de 1970, quando fui trocado pelo embaixador suíço. Do momento que eu comecei a militar no calabouço, principalmente depois que eu entrei para a clandestinidade, eu acho que foi uma entrega total. E essa entrega total teve que mudar o tipo de vida. Ou seja, eu mudei a minha vida a partir daí. Eu tive que abrir mão de um monte de coisas, né, que eu fazia antes, né? Ou seja, dediquei exclusivamente a minha vida à militância. É exatamente a construção desse outro mundo que arrebata as nossas vidas e nos coloca em movimento. Numa luta irredenta e incansável que guia cada passo de nossas caminhadas. Por instante nos faltam forças, mas em seguida, ao respirar, ao olhar para o lado, lembramos que não estamos sós e juntos somos imensos. Nos encontramos não apenas no que se ausenta, no que nos falta. Nos encontramos na energia, na força e no amor incondicional ao nosso povo. Não nos basta apenas estar vivos. Esse amor incondicional não nos deixa desistir de nossa gente. Não nos rendemos. Nos damos as mãos e seguimos lutando, construindo diariamente essa alvorada para que um dia a primavera possa florescer perene.
você, a partir do momento que você adquire conhecimento, você tem duas opções. Morrer, do ponto de vista social, se enganar, do ponto de vista social, ou se indignar com o que você conhece. Eu vou sempre me indignar com o que existe de equivocado na sociedade. Na medida em que o capitalismo ele está baseado na luta de classes, ele estruturou a sociedade em classes bastante definidas, né? Quer dizer, você tem de um lado a classe dominante, a burguesia, de outro o trabalhador ou operariado. Eu me coloco no lado do trabalhador. Então, isso para mim é fundamental e continua me norteando na vida. Quer dizer, eu estou de um lado na luta de classes, né? É isso que vamos dizer, me norteia, né? Em todas as decisões que eu tenho que tomar. Esse é o poder hegemônico. O poder hegemônico é podre, ele é o que há de pior nesse planeta, né? Então a minha trajetória está ligada exatamente na contestação desse poder hegemônico até as últimas consequências. Os homens têm que ser livres, né? Isso foi uma coisa que me norteou sempre, né? Ser livre de todo tipo de ataduras, né? E se a gente não libertar o homem, daí então toda a questão revolucionária, se a gente não libertar o homem vai continuar subjugando, né, a natureza, os animais, destruindo esse universo, né? Então eu acho que hoje eu diria que há necessidade de uma revolução não só socioeconômica, política, né, mas cultural, espiritual, né? Acho que é preciso fazer uma revolução em tudo. É você acreditar na liberdade. Então, o que me moveu naquele passado, acreditar nessa causa, é continuar acreditando nisso mesmo que me levou quando eu ingressei na luta revolucionária, quando ingressei na LN em dezembro de 69. Que assim, eu continuo acreditando nisso. Uma pátria livre e independente, com soberania nacional e uma pátria socialista. Se você me disser o que me norteia todo dia, é esse tipo de coisa, né? E você construir o socialismo a partir das relações sem que isso esteja emporcalhado, está misturado com qualquer outra coisa da subjetividade popular. Esse eu acho que é o grande capital da esquerda, né? He puesto en juego mi vida, sí, pero por una causa justa, por la causa del pueblo, y sigo llevándola adelante. Y hoy estoy, como les digo, soy planta permanente del Ministerio de Justicia de la Nación y sigo cumpliendo con mis deberes de la función social. Sigo trabajando para los derechos humanos, sigo llevando a las nuevas generaciones todo lo que sea, todo lo que yo aprendí, todo lo que yo sé, cómo se construye una nueva sociedad. Eu lutei minha vida toda para mostrar que a verdadeira vida estava em outros valores, em outras situações. Que os nossos valores revolucionários, nossos valores de honestidade, de integridade, de luta, sabe? Esses eram os valores que tinham que ser perpetuados, e não aqueles. Quer dizer, então, eu acho que pode ter sido uma luta até quixotesca, a certo ponto, mas eu acho que tem um valor porque foi um exemplo para mim mesmo, para minha geração, para minha família. Eu provei que era possível ser diferente e ser feliz dentro disso daí, entendeu? Ter uma consciência tranquila de que você está fazendo a coisa certa. Essa consciência é de perguntar, por que existe um país tão injusto como esse? Por que que existe? Por que é que existe cada dia mais dezenas de pessoas jogadas na rua, dormindo em casa de papelão,
né? Como a música lá do Ari I, a Casa de Cartão. Né? Por que existem esses moradores das casas de cartão? Né? Por que existe isso aí? Existe porque existe um sistema perverso, né? Um sistema que despreza o ser humano, que exclui, entendeu? E a consciência, o nível de consciência que nós chegamos, tem que voltar a mudar isso aí, entendeu? Então é isso aí que a gente está fazendo, entendeu? E o que move a gente é isso aí, é a capacidade, como diz o Che, de se indignar perante a esse mundo de injustiça, a esse mundo de miséria, né? A essa desigualdade, né? E que na medida que você adquire consciência e se indigna com isso aí, você vai lutar para mudar isso. Por eso nosotros no nos rendimos, estamos trabajando dentro de nuestras posibilidades, seguimos pensando que hace falta un cambio profundo en las estructuras sociales, que todavía no es suficiente lo que se ha logrado. Pensamos que hace falta un cambio estructural, o sea que el sistema capitalista, que ahora ha avanzado a formas cada vez más extremas, en el sentido de que el capital financiero ya es un globo que se manejan millones y millones de dólares que ni siquiera tienen asidero en la realidad, pero eso sirve para explotar a través de las deudas externas, a través de las presiones, de la actividad de los bancos que hacen fugar capitales. O sea, es un monstruo que está chupando la sangre de la sociedad. Entonces este sistema no es admisible, uno no puede quedarse tranquilo con los brazos cruzados. Um sonho de ver um mundo humanizado. E um medo? Da violência, da cegueira, do dinheiro, do capital. Que pelo dinheiro você é capaz de destruir qualquer coisa. Meu sonho continua o mesmo. Ver o Brasil com esse tipo de organização política, social, econômica, em que todos os seus cidadãos tivessem satisfeitos as suas necessidades básicas, as suas necessidades mínimas na questão da saúde, da educação, da cultura, do lazer. Isso tudo ser para a gente poder viver mais plenamente e de forma também dosada, que eu chamo equilibrada. Isso tem que durar todas as futuras gerações. Então eu penso isso, planejar, e muito esporte, e muito jogo de xadrez, jogo de inteligência, muito jogo de amor. Né? Uma vez perguntaram ao Fidel assim, Fidel, essa rapaziada aqui em Havana está namorando de forma muito desavergonhada, ficam beijando, o cara palpando as meninas. Ele disse, então nós temos que plantar mais árvores para eles se esconderem. Genial. Tenho sim, o sonho de ver
esse país libertado dessa servidão intelectual. Pior das servidões. É triste. Né? Então, meu sonho é ver o país libertado dessa servidão intelectual. A juventude com pensamento próprio. Né? Construindo um país assim, que possa ser justo. Né? Então, eu continuo acreditando nessa transformação. Eu acho que só a transformação da sociedade vai permitir realmente essa conquista da liberdade, essa conquista de uma situação justa, né? Uma sociedade socialista que vai permitir uma outra situação para o povo brasileiro. Então eu continuo com este sonho. Eu tenho um sonho. Eu acho que eu gostaria de ver uma democracia mesmo, democracia, entende? Aquela democracia que, vamos dizer, todos os estudantes podiam estudar tranquilamente, acabar com o analfabetismo, que todos nós pudéssemos ter força de trabalho para trabalhar, que não houvesse morte no campo, que os índios fossem tratados como pessoas humanas, entende? Que todos tivessem solidariedade, sem briga, ter direito ao trabalho, viver do trabalho, porque eu acho que o trabalho, a minha mãe costumava dizer, o trabalho não mata ninguém, filha. Todo mundo tem o direito de trabalhar e ter sua casa, sua família, seu estudo. Isso é a coisa mais gostosa e a sociedade pode ser assim. Eu acredito que uma sociedade pode ser tranquila e democrática. Eu acho que uma sociedade socialista, para imaginar o que é uma sociedade socialista, é a maior tranquilidade do mundo. É uma sociedade onde as desigualdades são menores. Isso que as chances e as oportunidades sejam dadas para todas as pessoas que possam ter capacidade de estudar, de trabalhar, de constituir uma vida melhor, que não tenham que morar na miséria. Era uma sociedade igual, uma sociedade onde todos tivessem de cada um de acordo com a sua necessidade e cada um de acordo com a sua capacidade. E que o ser humano tivesse menos tempo de trabalho e mais tempo de lazer, para desfrutar a vida, entendeu? Não viver pensando em trabalhar e que para poder sobreviver e consumir esse monte de bugiganga, como diz o Pepe, que o sistema cria, né, para te alienar de uma vida melhor, mais saudável. Uma sociedade melhor, mais justa, sem pobreza, ter segurança. Né? A segurança que eu digo não é um policial na esquina não, entendeu? É segurança social, ou seja, você está seguro de onde você mora, de onde você vive, você está seguro que você vai ter escola, você está seguro que você vai ter educação, né? Você vai ter saúde, né? Que você vai ter tranquilidade, que você vai ser respeitado em qualquer lugar onde você vá. Todavía falta mucho. Nosotros estamos convencidos de que el sistema capitalista es la causa de las injusticias que vivimos en nuestro país, como en América Latina y en el mundo. Y la verdadera paz, la verdadera democracia se va a conseguir cuando logremos superar este sistema capitalista, donde la riqueza está concentrada en pocas manos y la mayoría de la población está viviendo en condiciones injustas. Entonces, no estamos conformes con esta situación actual. Nosotros quisiéramos que esto se modifique radicalmente. Por lo tanto, seguimos pensando que es necesario una verdadera revolución democrática. Bom, dito isso, eu acho que nós não podemos ignorar que temos que matar o capitalismo. O que o capitalismo representa que a gente tem que não deixar existir num Estado socialista. Falava aqui da mais-valia, das ambições, nós temos que pregar, fazer este homem entender que ele é uma unidade coletiva, ele não é melhor do que ninguém. Um não seria maior detentor, então, de bens mais do que o outro. Embora a igualdade não significa não termos diferenças sempre haverá. O mundo novo
tem que ter relações de irmão e não relações de inimigo, de lobo, né? Aquele negócio do homem-lobo do homem precisa ser superado, né? Inclusive esse negócio também dos direitos, né? Meu direito vai até onde começa o direito do outro, né? É como se o outro fosse um empecilho para os meus direitos, né? Eu acho que precisa trocar totalmente isso. O outro é alguém que me ajuda a ter mais direitos, alguém que me faz mais humano, né? Então, é essa mudança de olhar sobre o outro. Isso passa pela economia. Eu acho que não pode, se não passar, eu sempre digo, se não passar pelo bolso, pela economia, não há. Então, esse outro mundo tem que ser mais partilhado. Eu penso, inclusive, que as relações patrão-empregado têm que ser superadas, né? Têm que ser superadas. Tem que haver parcerias, cooperativas, grupos, né? E não gente que ganha salário enquanto o patrão ganha a grande parte das coisas, né? O lucro de todo o trabalho dos outros. Isso acho que é uma superação que tem que acontecer. Então, seria um pouco esse o mundo, né? E sem preconceitos. Eu acho que um mundo onde as pessoas sintam um privilégio ter a diferença, né? E não um perigo a diferença, né? Todo que tipo de diferença. Eu sonho que o povo brasileiro conseguir pegar nas suas mãos o seu destino. Sonho que o povo brasileiro tem que ser instruído, deve buscar a educação como a sua grande tábua de salvação. A educação. Eu quero para o povo brasileiro saúde, muita saúde, porque é um país riquíssimo, que em se plantando tudo dá. Eu quero para o povo brasileiro um futuro de crescimento, porque o Brasil é um país maravilhoso. O Darcy Ribeiro já falava isso. O Brasil não está criando só um povo legal, um país legal. É uma nova civilização que está se forjando aqui. Eu acredito nisso. E a nossa contribuição não é medido por número de ações, não é medido por demonstração de coragem, não. É medido por amor a uma causa e amor aos companheiros. Porque quem não tem amor, quem não sabe amar, não pode ser um bom revolucionário. Você tem que saber, acima de tudo, amar. Amar. E amar profundamente, como dizia o camarada Agelino, é odiar profundamente. Odiar as classes dominantes, odiar o capitalismo, entendeu? Para criar uma sociedade nova e ter o amor verdadeiro, que é o amor e saber compartilhar dentro de uma sociedade fraterna, uma sociedade, né, que hoje já não se diz mais, eu digo, comunista. Mereció la pena soñar, mereció la pena luchar, mereció la pena no conformarse, mereció la pena cambiar el destino de la vida de la gente. Nos sacrificamos, é certo que sim, mas não foi em vão. Cada luta é um processo que pode ter diferentes formas e tamanhos. Às vezes começam pequenos, como uma semente que depois de plantada precisou de muito cuidado para crescer forte e gerar uma vitória. Se para colher é preciso não só plantar, mas também cuidar, para conquistar mudanças é preciso plantar a indignação, organizar a rebeldia e lapidar a esperança. Tudo que se mantém se transforma. Se relacionar com o tempo e tornar-se parte das transformações deste mundo, sabendo que diferentes momentos exigem distintos formatos de luta e não há receitas para a vitória. A certeza da vida está no movimento. Saber trabalhar as contradições e ter tanto a paciência quanto a resistência necessária para o milagre acontecer. E sim, eles acontecem, desde que se vá à luta.
futuro, eu não digo que Deus dará, porque não acredito em Deus, mas o futuro será construído por nós. Eu errando, fazendo besteira, sofrendo perseguições. Então você aprende uma série de coisas, né, que vão fazer com que a próxima luta seja mais complexa, as pessoas tenham evoluído, né, então nunca há uma luta, uma guerra igual a outra, né. Cada nova luta vai estar num outro patamar, né, num outro nível, né, e assim a gente avança, né. Porque eu acho que todas as lutas são processos civilizatórios, são processos de avanço da humanidade. Imagina você que até 1988 a Constituição brasileira não permitia que os analfabetos votassem. As mulheres votam muito pouco tempo no Brasil, mas os analfabetos só passaram a votar teu direito a voto a partir de 1988. Conquistando, entende? Então essa é a importância que eu dou à juventude. Continua. Nós temos tudo isso. É bom que ela saiba que tudo isso foi conquistado à custa de greve, pauleira, cadeia, paulada, quer dizer, de governo, né? Governo em cima mesmo dos trabalhadores, metalúrgicos, teste gráfico, tecelão, todos nós sofremos isso. Como sofremos para dizer que o petróleo era nosso na época. Nós, trabalhadores, ia na rua brigar porque o petróleo não era nosso, nós temos petróleo. E o lado dizia que não tinha petróleo. Hoje nós somos autossuficientes em petróleo. Não somos. Quer dizer, são coisas que patrioticamente a gente tem que levantar. E só conquista com a luta, com a organização, com seriedade nas coisas que a gente pensa. Então eu acho que nós tivemos conquista disso aí. Conquista da abertura de um regime, né, o fim de um regime ditatorial, né, onde se exercia controle de tudo, onde existia repressão, né, mas houve essa abertura, mas isso não significa que nós estamos num regime democrático. Eu acho que a luta continua, é uma luta constante, entendeu? De qualquer maneira, o avanço que que a democracia trouxe é fantástico, quer dizer, só o fato de podermos discutir a ditadura, trazer toda isso que o papel que as comissões da verdade estão fazendo, todo a descortinar do que foi a ditadura, permitir, dar espaço para que haja essa discussão em vários níveis, né, como a gente está conversando aqui agora. Isso é um avanço muito grande, muito grande. Então eu acredito que avançamos bastante no sentido não só da memória, mas assim, das formas de luta. O movimento de massas hoje consegue se estruturar, está aí, né? Ele existe. O crescimento primeiro de Chávez, né? Hugo Chávez, o grande líder, ou de Fidel e Che Guevara, mas recentemente a liderança continental. Infelizmente, e para nós, um momento foi de muita tristeza o desaparecimento dele. Mas continua, a luta continua lá, né? Quer dizer, lá com o Maduro, com aquele Diosdado Cabello, que é o presidente do Congresso Nacional, que é um revolucionário, um cara firme. Na Bolívia é a mesma coisa com o Evo Morales, na Nicarágua, El Salvador, em grau menor. O Equador lá com o Rafael Correa, a Argentina. Então houve êxitos. Na verdade, esses países todos, eles travaram grandes lutas. Então, é espécie de um ressurgimento, entendeu? Havia uma barreira intransponível naquele momento. Conseguimos, através da persistência, através da perseverança, romper todos esses obstáculos e chegamos a uma sociedade formalmente de direito. Agora nós temos que avançar
Não nos interessa que a igualdade seja uma letra morta da Constituição. Se fosse ditadura, jamais essa entrevista sairia a público. Eu acredito que a nossa entrevista vai sair a público. Está entendendo? Quer dizer, porque eu falo nas universidades, nos sindicatos, a Comissão da Verdade. Hoje a gente diz o que foi a ditadura, os canalhas, os torturadores, estuprador. Eu posso falar isso. No nosso tempo, estaria cercado pelo exército, pelas forças armadas, tudo, e você saía preso. Quer dizer, ditadura é isso, democracia é isso daí. Pode ter os defeitos, eu costumo dizer. Mas ela permite nós discutir, eu falo para a juventude. Não é ainda aquela democracia que a gente gostaria de ser muito bonita, né? Mas é ela que permite ainda a gente xingar, falar, reivindicar. O sea, creo que eso es un orgullo de la sociedad argentina, que encabezadas por las madres, las abuelas, que siempre estuvieron dando vuelta a la plaza, siempre en esa resistencia pacífica, se ha logrado, 30 años después, con distintos altibajos, se ha logrado procesar a la mayor parte de los responsables del genocidio en Argentina. O sea, hay 800 juicios, hay muchas ya condenas, la mayor parte han sido condenados a cadena perpetua, pero sobre todo la sociedad argentina tiene muy claro lo que ha pasado, que ha habido una rebelión de los jóvenes más nobles de este país y que eso fue reprimido violentamente y salvajemente con métodos asesinos, con secuestros, asesinatos sin juicio, sin ningún tipo de proceso legal. Entonces el secuestro de niños, o sea, cosas abominables que hizo la dictadura, finalmente se vuelve en contra de esos militares que fueron responsables y por suerte nos hemos sacado de encima ese partido militar que gobernó a la Argentina desde 1930 hasta 1980 y se puede decir que de alguna manera estamos dando los primeros pasos en lo que sería una democracia verdadera. Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Mi venganza personal será decirte buenos días sin mendigos en las calles. É o papel dos irredentos. Então, eu me sinto feliz de ter participado ao lado desses camaradas, entendeu? Nessa luta de conquista, de melhoras. Não vamos comparar que o nível de vida do povo hoje nesse país é bem melhor do que era lá atrás. Então, isso são conquistas. Não conquistamos poder político para o povo, né? Nós conquistamos coisas boas nessa luta, né? E eu acho que essas lutas que estão ocorrendo agora, com outro viés, com outra característica, são conquistas também, são pequenas e grandes conquistas. Eu acho que o movimento indígena caminhou muito, mas tem muito para caminhar. Eu acho que esse movimento também, o movimento das mulheres também caminhou muito. Que luta para conseguir fundar aqui no Rio de Janeiro, o CEDIM, as delegacias de mulheres. Foi uma luta que vocês não imaginam, uma luta atroz. O movimento negro, gente, nós tivemos aí negros importantes no contexto brasileiro que não teriam chegado onde chegaram, mulheres. Temos hoje uma estrutura de poder mesmo, esses enormes ministérios que tem no país, eles apontam um pouco para isso também. Temos um Ministério do Meio Ambiente que isso há 30 anos era impensável. Era impensável. E nós temos. Então tem sim. Tem as conquistas, nas universidades também, o processo de seleção dos universitários é uma conquista também, porque aquilo era uma doença, aquele sistema de vestibular, né? A consciência das creches,
de que não tem país desenvolvido sem creche. Entendeu? Tem que ter creche. Isso é coisa de mulher. Não. Creche é coisa da sociedade. Tem que ter. Deles ter cursos profissionais nas escolas, esses cursos que ela está dando aí, abrindo aí à frente para esses jovens se formar, é um caminho. É um caminho. Que não havia, antigamente não havia isso, e hoje você tem. Agora a Casa da Mulher também, para atender a mulher também, é outro caminho também que está avançando e que vai, e que as mulheres têm que ter participação ativa, que as mulheres sempre tiveram participação ativa na nossa luta. E o caminho para se construir. Nosso maior legado é esse, vamos lutar, vamos construir, vamos abolir a servidão intelectual, vamos criar, voltar a ter um pensamento crítico, criativo. Isso é muito Paulo Freire, né? O Paulo Freire dizia, tem que olhar crítica e criativamente a realidade, né? Outra do Paulo Freire que eu gosto, né? Ele dizia, eu não concebo a vida fora do sonho e da utopia, né? É isso aí. Nós temos um pensamento brasileiro, nós temos uma história brasileira, nós temos nossos heróis brasileiros, isso tudo são o nosso legado. Vamos resgatar isso aí, né? Resgatar o pensamento brasileiro. Então, eu acho que esse é o legado do povo brasileiro, que nós temos que resgatar. Não é legado nosso, é legado de todas as gerações que vêm contribuindo para construir esse pensamento. Vamos resgatar o pensamento de Darcy Ribeiro, né, de Joaquim Nabuco, né? Vamos resgatar os nossos heróis, né? Ou vamos continuar cultuando Caxias, Teodoro da Fonseca, né? Esses são nossos heróis. Eu acredito na rapaziada. A utopia está lá no horizonte e nos faz caminhar, como bem dizia Eduardo Galeano. Mas ela também está perto, e se faz viva aqui dentro a cada vez que rompemos e fazemos pequenos furos nesse lá fora hegemônico. Olhar para trás, beber de toda experiência, refletir e agir pelo novo. Assim, em pequenos passos, em pequenas revoluções, essa utopia vai tecendo as manhãs e vai construindo esse outro mundo, onde a aurora possa um dia florescer e contagiar o vento de revolução. A utopia ainda pulsa viva e nos faz caminhar. Caminhar e seguir lutando, nos transformando, transformando tudo que está ao nosso redor. São múltiplos os rostos que inspiram, os sorrisos que cativam e os olhares que dão forças. São muitas as histórias que nos transformam, que transformam o mundo. Seguimos incansáveis por resgatá-las. A revolução é processo, é vida, são dores, mas também são festas. E dessa mistura nascerá o germe do novo. Eu acho que isso é uma das coisas
dentro das conquistas, a conquista mais importante é você saber que durante todo esse percurso histórico aí, né, hoje o número, né, é pouco no universo esse da população brasileira, mas hoje existe um bom número de companheiros, de jovens, né, que saíram daquelas lutas, né, e que se despertaram nesse processo para isso. Então essa eu acho que é uma alegria para a gente, né, é uma alegria para os irredentos, né, que temos a certeza histórica de que isso vai continuar, né? Que não vão deixar cair aquela bandeira que nós levantamos lá atrás. Porque se nós formos olhar hoje, as mesmas reivindicações históricas que se faziam em 64 se faz hoje. Claro, a gente teve muitas perdas, a gente, vamos dizer, perdeu a luta maior, perdeu estrategicamente, mas essa força ainda, esse reconhecimento de que nós tivemos importância, nós temos uma base, trouxemos uma base para novas gerações. Então tudo isso me dá um reconforto, né, diante da perda maior, mas eu acho que é o estímulo a continuar. A grande contribuição dessa memória é exatamente despertar nas pessoas, primeiro, a possibilidade, dizer que é possível mudar. E, em segundo lugar, inspirar os movimentos, novos movimentos, né? Novas ferramentas para você enfrentar o sistema, né? Acho que é por aí. Olha, eu tenho em frente aqui 3 frutas que saíram de alguma semente que foi jogado lá atrás, entendeu? E eu acho que nessa hora, pegando um pouco do que diz a camarada ex-comandante sandinista Mônica Baltodano, no livro dela, Resgate da Memória da Revolução, ela diz que hoje os velhos militantes têm um papel importante de ser semeadores, para tentar jogar essa semente, e que essa semente poder, né, amanhã se transformar em árvores e dar bons frutos. Un día ya les dije, porque un día tomé conciencia y me incorporé para la justa causa del pueblo. Y una esperanza, porque se me fueron abriendo caminos que me fueron diciendo, bueno, una esperanza de que de una nueva sociedad. Y bueno, todavía no la tenemos, pero la podemos formar, y esa es la esperanza, y vivo soñando sobre eso. Y esas son mis utopías, que todo es posible. Que todo es posible. La utopía es el arte de lo posible. Porque o segredo, por que ser revolucionário? Por que partir para a luta? Por que abrir mão de tanto conforto, dessa sociedade do bem-estar, para entrar numa vida de luta, de abdicar de conforto, de abdicar muitas vezes de família, abdicar de estudo, de trabalho? Por que isso? Porque você tem uma visão solidária com todas as pessoas. Você deixa de ser um indivíduo para você ser um coletivo. Não é utopia, não. Eu penso diferente, né? Certo? Tá? Ver esse país democrático mesmo, para valer, eu acho que é uma luta que a gente não pode falar em utopia, né? Isso é verdade. Por quê? Por que não? Eu confio no povo brasileiro, certo? Eu confio no povo brasileiro. É um povo que sempre soube lutar nas coisas mais graves que a gente já passou aqui. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios Atenção. Carlos Marighella. Carlos Marighella. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior.
importante que vocês, jovens, estejam preocupados em abrir espaço para a gente discutir esse pensamento único e buscar alternativas. Nós estamos já velhinhos aí, vamos ver, mas é o que estamos fazendo é isso, né? Tentando mostrar que é possível olhar o mundo de maneira diferente. É só abrir os olhos, é só perguntar por quê. Por quê? Eu acho que não tem receita para ninguém falar para a juventude. Ninguém pode falar para a juventude, faça isso ou faça aquilo. O que a gente pode falar para os caras é lutem, tomem cuidado, evitem ser presos, evitem ser criminalizados, né? Tenham uma noção que a vida continua e continua lutando, né? Então, eu acho que o mais importante que a gente pode falar para a juventude é que eles tenham valores, né? E em cima desses valores, eles definam suas táticas de luta, né? Só isso. E que não desanimem, né? Que não desanimem. Não desanimem do povo brasileiro, não desanimem de lutar pelo povo. Bem, eu diria que se apropriem bem deste passado para construir o melhor possível esse futuro, né? E sempre com essa visão, com essa perspectiva da solidariedade, da seriedade, do empenho, né? Da generosidade que pode marcar esses vínculos e essa trajetória daí para frente. E que também com a sensibilidade que é característica da juventude, né? Quer dizer, que eles procurem fazer alguma coisa por esse país. Eles têm esse papel, eles têm a coragem pessoal, eles têm a energia, eles têm o amor, eles estão mais sensíveis a esses valores, entendeu? E que participe, que seja um lutador dessas causas. Isso aí é muito importante. Eu queria até, para a juventude, uma mensagem, lendo um poema de um poeta russo chamado Mayakovsky, que dizia o seguinte: a época do discurso acabou. Avante, camaradas. Se eu não me queimo, se tu não te queimas, se nós não nos queimamos, quem fará a luz? Quando eu saio, que vou no MST, eu vou no campo, vou numa escola, no interior, ou vou numa manifestação e vejo os jovens ali, aquela força da juventude, entendeu? Eu me sinto realizado, porque eu sei que vai continuar a luta e que a coisa não vai cair, que mesmo que amanhã esse grupo de camaradas em Redento não esteja aqui fisicamente, entendeu? Mas a luta vai continuar, né? Se eu fosse pensar assim, eu ia dizer, poxa, quantos camaradas ficaram, né? Eu era jovem na década de 60, mas antes de mim existiu a coluna preta, né? Outras lutas foram travadas nesse continente, nesse país, e nós demos continuidade à luta da nossa geração passada. Então é isso que eu acho que é a felicidade e é a alegria que eu sinto quando vejo a juventude, né? Na luta, né? Pero también, o sea, ya nosotros tenemos una cierta edad, lo que pensamos es que tenemos que dejar el legado de nuestra experiencia, de las luchas que se han dado en el siglo pasado, para que la juventud, las próximas generaciones puedan recuperar esa memoria y reformular las luchas de acordo a las condições atuais. Nós temos que jogar a nossa experiência para que a juventude saiba o que nós fizemos. Essa é a verdade. Então, eu acho que, por isso que eu falo, a luta continua. Porque eu costumo dizer, vocês serão o futuro do Brasil. Eu sou velhinho, né? Quando eu fico com eles, eu digo, né? Vocês, eu confio em vocês
que vai melhorar esse país. E a democracia, que é o tempo lutando, eu acho que vocês vão conquistar, entende? Eu falo isso para a juventude. Sou muito grata à geração de vocês. Porque cada vez que eu vejo jovens como vocês, que estão, de certa maneira, se preocupando em reconstruir essa história do nosso país, profundamente comovente. Aí você diz, valeu a pena. Entendeu?